Está tudo institucionalizado e organizado nas igrejas de Deus. Mas e a do diabo? Justamente para se organizar melhor e para entrar assim, com tudo no mercado, no marketing da fé, que o diabo vai decidir organizar a sua igreja. Essa é a premissa do conto A Igreja do Diabo, do Machado de Assis. Esse conto foi publicado num livro chamado Histórias Sem Fim, publicado já no período de maturidade do escritor. E vamos conversar hoje sobre esse conto, lembrando que ele faz parte de... A gente tá no especial da semana de Halloween, das discussões do mês da maratona de Halloween aqui do BookTube. Mas ler os contos do Machado de Assis aqui pro CCL faz parte de outro especial que se chama Além dos Contos de Machado de Assis, que a gente está fazendo no formato da TBR Jar, e ao final desse vídeo a gente sorteia o próximo conto que a gente vai ler. Esse conto, A Igreja do Diabo, ele não foi sorteado, foi um conto que eu escolhi pensando no especial que a gente ia conversar sobre o terror. Acaba que esse conto ele não tem elementos de terror nele, mas a gente pode conversar sobre o terror, apesar dele não dar medo. Acaba que nesse conto, Machadinho, ele explorou aquilo que ele manda muito, mas muito bem. Eu achei esse conto do Machado um conto assim, considerando alguns que tem tantas ramificações, eu acho que essa, às vezes até mais complexas, eu acho que esse é um conto bem tranquilo, esse é um conto que a gente saca de cara o que ele quer fazer. Ele quer fazer algo meio às avessas, né? Então, o diabo, ele quer fundar uma religião institucionalizada e organizada, baseado em contravalores, em virtudes que são absurdas da gente considerar que uma religião teria. Então, a religião lá da Igreja do Diabo vai ser pautada na luxúria, na gula, na avareza, na falta de caráter, na calúnia, na ira, na desonestidade, tudo que a gente tem assim um estranhamento, porque é tudo meio absurdo de certa forma. Eu gosto que o Machado ele segue a linha de um conto que a gente já conversou aqui no canal, que é a teoria do medalhão. Ele vai inverter a lógica de valores aqui. O diabo, quando vai conversar com Deus, ele já vai bem assim, audacioso, e já tem aquela coisa da hipocrisia religiosa. Ele já questiona a hipocrisia religiosa das religiões que Deus tá governando, vamos dizer assim, e até diz, olha, veja, a minha religião vai ser, a minha igreja vai ser de muito mais sucesso que a sua, porque as suas são várias que levam a você, mas a minha vai ser uma só, porque vai ser tudo que nega as várias que levam a você. E de fato muitos vão seguir o diabo na sua igreja, até porque os valores que ele coloca são muito fáceis de encontrar pessoas que estão aptas a segui-los. E aí, no momento que a gente vê essas pessoas seguindo a Igreja do Diabo, e o tempo passando, e como que essas pessoas estão seguindo a Igreja do Diabo, que a gente pode conversar aqui sobre essa questão da contradição humana. Eu vou deixar para contar o final depois, para quem não leu não estragar, mas a gente pode pensar a condição humana, que Machado de Assis tem o hábito de falar em diversas das suas histórias. Ele realmente tem essa habilidade, eu tenho achado ele bem perceptivo nas questões assim de universais, parecido com Shakespeare, parecido com Dostoiévski. Não importa que setor, que local ou do tempo você esteja, são coisas atemporais que ele trata. E eu tenho uma lista de contos aqui que eu fiz algumas pesquisas depois, e que são contos que tratam muito desse comportamento humano.
A Igreja do Diabo é um deles. E tem mais, né? Então, O Alienista, que é um conto que eu li tem um tempinho, mas eu quero colocar ele no especial. Com certeza a gente ainda vai discutir ele aqui no canal. Eu vou reler mais pra frente, se for sorteado, né? Tem A Teoria do Medalhão. O Segredo do Bonzo, eu não li esse. A Sereníssima República, também ainda não. Vai sair, uma hora sai. Agora, O Espelho foi nosso primeiro conto discutido aqui no especial. O Espelho é magnífico pra gente entender quem somos nós, e bem filosófico também. E outro é o conto Alexandrino. Eu acho que esse conto é um conto interessante pra gente pensar a relação Deus, religião, homem, razão. Deus, religião e a condução do homem em direção a Deus pela religião, e que consiste em regras de comportamento. Me parece que existe uma certa ironia aí, que a gente não tem mais o sagrado, a gente tem o comportamento. Então é esse comportamento que vai levar até Deus pelas religiões. A referência do pouco que eu pesquisei, tá? Mas aí você joga duro aqui nos comentários para comentar isso aqui também, é que o Machado de Assis, ele quis falar mais se ateve mais ao cristianismo. E eu vou precisar falar um pouco o final, tá? Mas é um conto curto, o Machado de Assis está no domínio público. Se você quiser dar uma lida e depois volta aqui no vídeo pra gente conversar. Mas eu preciso falar do final, que eu acho que é o bem revelador. Os contos se revelam muito pelos finais deles, né? Então, a Igreja do Diabo mostra como que o homem é contraditório e como o homem realmente, o homem e o ser humano, né? Ele é falho, bem limitado na questão do comportamento, aquilo que se estabelece regras. A religião aqui do diabo não tinha regras, era tudo do negacionismo, era o que não era da religião de Deus, era da do diabo. E as pessoas que ele vai aglomerando são pessoas que não têm dificuldade de terem esses comportamentos que ele prega como bons, né? A desonestidade, a gula, a avareza. E com o tempo essas pessoas não conseguem ficar dentro dessas regras. Então pessoas gulosas vão querer fazer um pouco de abstinência. As pessoas que roubam, ele vai perceber que vão eventualmente fazer uma caridade. E então, assim, o diabo também não vai ter a sua igreja com tanta repercussão, assim, com tanto sucesso quanto ele acharia que ele teria. É por isso que é bacana esse conto do Machado de Assis, talvez ele se encaixe, talvez ele tenha um diálogo muito com o Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, né? O bom e o mal, eles acabam não sendo unânimes dentro da personalidade da alma humana. Posso jogar isso aqui na roda, mas é o que mais me ficou, assim. Então até pelo conto, até a maldade pura, ela não consegue se sustentar também. E uma outra coisa que eu aprendi depois que eu li o conto da Igreja do Diabo e eu fiz algumas pesquisas, foi descobrir a questão do discurso religioso e do discurso literário. Machado de Assis, ele coloca esses pontos com um discurso que soa, talvez aí quem já esteve dentro da religião cristã vai se apegar ao tipo de estrutura de texto que se tem quando um pregador vai pregar para o fiel, né? E aí pensar que esse é um texto literário me fez descobrir uma coisa que eu não sabia da questão da amplitude que a literatura tem, e talvez algum desconforto que alguém, dependendo da crença, tenha com relação a esse texto do Machado de Assis, que ele vai fazer uma crítica a essa hipocrisia religiosa, é tentar perceber, talvez aí
ver a questão da literatura, o propósito da literatura nisso tudo, porque a literatura, ela não tem assim somente uma interpretação. A literatura, a gente pode ver com um propósito assim maior dentro do seu texto. Se a gente levar ao pé da letra esse texto dentro de uma convicção religiosa que cada um tem, a gente vai estar no âmbito do discurso religioso, que cada um tem que ter com a sua fé, na sua igreja ou com a sua doutrina, e isso não anula, esse texto do Machado de Assis não anula esse outro lado. O discurso religioso, ele não tem conflito com o discurso literário. O discurso literário, ele traz essa amplitude porque ele não é único. Ele pode ser alegórico, ele tem tantas possibilidades. Já o discurso religioso, ele tem a sua interpretação pautado no dogma da religião específica, e geralmente é aquela interpretação e aquele caminho definido. Então não tem porquê o discurso da literatura destruir ou rachar uma fé ou um discurso religioso. Impossível, porque o religioso, ele é fixo, ele tá lá, ele tem aquela única interpretação para um caminho, para um sentido. E a literatura não, ela não quer concorrer com isso, ela é ampla e ela traz ainda mais possibilidades. Acho que eu vou terminar essa análise aqui, esse papo, com uma pergunta que eu não sei muito como responder, talvez, mas é uma pergunta que me vem muito para pensar e jogar aqui na roda. O terror que você tem, né, que mais talvez te apavora, vai para a não religião das pessoas, as pessoas que não têm a religião, essa base de comportamento, ou o terror lhe apavora, lhe aterroriza a religião, essa base de comportamento? Uma pergunta assim difícil assim de responder, sério, pra gente pensar. Por aqui, para não deixar também só vocês sem pelo menos um pouco da minha opinião, eu vejo muita coisa boa na religião, na minha vida, das pessoas que cruzam assim a minha vida na religião. Por um lado, acho que recentemente eu tenho me aterrorizado a religião. Não, esqueci da parte histórica, que a parte histórica são dados. A gente sabe o que a religião, especialmente pensando aqui no cristianismo, fez em relação ao ódio, sob o ponto de vista histórico. Agora, sob o ponto de vista recente, eu me pego assim, me sentindo aterrorizada com alguns discursos de ódio dentro da religião. Bem, vamos fazer então o sorteio, que não vai ser por agora, tá? Mas eu vou fazer o sorteio do próximo conto do Machado de Assis, que a gente vai ler, Minha Tia Jar. Quem ainda não viu, eu convido para assistir o vídeo que a gente fez, o videozinho de como eu montei a Tia Jar, os contos do Machado. Peguei, olha, o empréstimo, não conheço. Eu não conheço esse conto, vocês conhecem? Então fica ligado aqui na comunidade do YouTube, nas redes sociais do CCL, para saber quando a gente vai conversar sobre o empréstimo, mas ainda continua rolando a semana especial de Halloween, o especial de Halloween, que é uma semana e pouquinho aqui do canal, e até o próximo vídeo.